Olá, turminha do YouTube. Hoje a gente vai falar num tema muito pedido, que é preenchimento labial. Você tem vontade de fazer? Dúvidas sobre? Mas para saber mais, aguarde a vinheta. Olá, turminha do YouTube, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Monica Basti, eu sou cosmetólogo e o vídeo de hoje vai falar um pouco sobre preenchimento labial. O que devemos esperar? Como eu posso pensar num lábio jovem, num lábio de uma mulher ou de um lábio adulto? Isso tanto em homem como em mulher. Mas antes, pessoal, é muito importante para o canal aquele like. Se você é nova no canal, bem-vindo à família da pele. E lembrando, pessoal, nós também estamos no Spotify para estarmos mais perto de vocês. Pessoal, é um tema que é bastante polêmico, porque o lábio, na mulher principalmente, ela inspira a feminilidade. E com o envelhecimento, o que acontece com o nosso lábio? O nosso lábio, ele diminui o tamanho, ele parece que ele embute. E daí, as pessoas elas têm vontade de fazer preenchimento, mas vê algumas coisas na mídia onde as pessoas ficam com o famoso bico de pato, aquela boca de salsicha que o povo fala. Então as pessoas elas têm vontade, mas elas têm medo. Mas o preenchimento, ele é seguro? Pessoal, preenchimento labial é um produto estético, né? Bastante seguro quando bem executado, e ele pode ser feito de diversas formas conforme a escolha do profissional com o que o paciente pede. Nós podemos, a gente pode hidratar os lábios. O que é hidratar os lábios, Munir? Passar um gloss labial? Não. Hidratar os lábios é fazer injeção como se fosse preenchimento, usando o Skin Buster, que é Galderma. Pode usar também um preenchimento de baixa reticulação, que é da Belotero, que é bastante seguro. O que ele vai fazer? Ele vai melhorar a hidratação da pele, ou seja, do lábio, deixando o lábio menos com aspecto ressecado. Isso é interessante a gente pensar, porque tem pessoas que têm medo de fazer preenchimento e não gostar. Apesar que quando feito com ácido hialurônico, que é a técnica segura, o produto seguro para utilizar, há a possibilidade de tirar, mas sobre isso a gente pode falar um pouquinho mais tarde. Pessoal, e se eu quiser fazer preenchimento labial? Vou fazer uma seringa, como na mídia tem sido bastante... faz uma seringa, 2 seringas. Mas o que seria uma seringa? Uma seringa, ela seria 1 ml. 1 ml, ele é possível, se a gente pensar, ele é muito pouco, pessoal, 1 ml. Ele é possível devolver a hidratação de uma maneira melhor que o Skin Buster, porque o Skin Buster, às vezes, você tem que repetir quando o assunto é hidratar, mas se eu tenho dúvida, eu posso ir para o Skin Buster. E depois eu alinho com o profissional para fazer o preenchimento. Quando a gente entra com uma seringa de preenchedor próprio para uso de lábio, ele vai inicialmente, assim que a gente termina, fica aquele lábio lindo, desenhado, carnudo, mas, pessoal, quase 60% a 70% daquele lábio maravilhoso, ele é inchaço. Então, quem tem medo de fazer preenchimento labial, fala, não quero ficar com aquele bocão. Esse bocão, ele vai ficar com apenas 1 ml ou uma seringa, ele vai
hidratar o teu lábio e vai deixar ele próximo ao que você tinha. Porém, ele não vai ter capacidade de aumentar o volume ou fazer uma projeção. O que isso quer dizer? Munir, ao longo do tempo de inchaço, deu uma semana, meu lábio ficou super bonito e eu queria que ficasse daquele jeito. Ou seja, você queria um lábio com maior volume. E a pessoa, mas eu vou ficar artificial? Só vai ficar artificial se for empregado um ácido hialurônico não específico para a área e usar uma técnica que não é adequada. Quando o paciente vem aqui na clínica, faz a aplicação com uma seringa, gostou daquele efeito após uma semana, a gente pode repetir esse tratamento. Munir, quando que eu posso repetir? Eu posso repetir a partir de um mês, porque o lábio já desinchou, o ácido hialurônico já se acomodou na pele e aí ele vai aplicar uma segunda aplicação. A partir de 2 seringas, começamos a trazer aumento de volumetria, ou seja, aumento do volume real de um lábio. Munir, mas e se eu usar, porque eu ouvi dizer, tem um profissional que faz zoom, que diz que é super duro, que dura mais tempo. Esse tipo de ácido hialurônico é chamado ácido hialurônico de altíssima ou alta reticulação. Isso quer dizer que ele foi projetado principalmente para estruturas ósseas, como a maçã do rosto, queixo e mandíbula. Você concorda que aqui eu preciso de algo bem duro para eu projetar e aqui eu ficar marcado? Agora, se eu aplicar esse produto no lábio, existe algum risco à minha saúde? Não, só vai ter risco à saúde se o profissional pegar uma veia, uma artéria, não perceber e não dar o suporte para fazer a remoção no local. Aí você teria um problema, mas no geral, o ácido hialurônico de altíssima ou alta reticulação, ele não vai trazer risco à saúde. Qual é o problema dele? Ficar com aquela boca extremamente desenhada e dura e de perfil pode ficar um efeito de pato e a médio prazo, como ele é um produto muito denso, muito pesado, se você colocou, por exemplo, 2 seringas, ele pode pesar e teu lábio fazer isso, ó. Ele ficar grande aqui, mas descer essa parte do buço, porque ele pesou. Então, não é a melhor escolha. Mas ele dura mais. Falei assim, tá, mas e aí? Se sua boca daqui uns 6 meses você perceber que acontece isso, você vai ter que fazer uma correção aqui e vai ter que fazer outro preenchedor para ele voltar aqui. Munir, eu posso fazer 2 seringas então, se eu tenho certeza que eu quero volume na primeira aplicação? É possível se a sua pele acomodar o tecido. Se eu não usar, se eu não ter essa sensibilidade de se a pele está preparada para acomodação, o que vai acontecer se eu coloquei 2 seringas e a pele não está apta? Pele do lábio, pessoal, que eu estou falando. Ele pode ter um extravasamento aqui, deixando o buço parece que mais assim, ó. Que é coisas que a gente não quer. Então, pessoal, entenda que preenchimento labial, ele não dá aspecto artificial, ele não vai ficar com a questão de buço elevado, ele veio para deixar um lábio bonito, mas nós temos que respeitar produtos específicos que
que podem ser usados e têm boa viscoelasticidade, ou seja, tem poder de projeção e flexibilidade, porque o lábio movimenta muito. E Munir, agora eu tenho um lábio fininho, tenho código de barra e queria um volume. Você concorda que, vamos pensar que a vida inteira você teve um lábio fino. Fora a questão se vai ficar natural ou não, que isso a gente pode fazer um trabalho para que aumente o volume sem ficar um aspecto artificial, a gente tem que pensar se esse tecido, ou seja, se essa pele do lábio, ela está preparada para acomodar dois. Provavelmente não, mas ela pode fazer uma aplicação esse mês, uma aplicação o segundo mês, o terceiro mês eu faria se a pele tivesse uma boa acomodação. Como o lábio é fino, provavelmente ela precisaria de um tempinho maior. Aí eu oriento o paciente a dar 90 dias, a aplicar uma terceira seringa. Munir, vai ficar boca de pato? Não. Por quê? A primeira seringa, ela vai hidratar. Se ela tem código de barra e um lábio fino, isso daqui, 50% daquele preenchedor vai virar um hidratante. Quando a gente vai aplicar um segundo, mais ou menos 30% dele vai ficar hidratante. Então vamos pensar, a gente tem um pouquinho mais de 1 ml no lábio, quase que 1,5. Não tem o poder de projeção. Aí cabe entrar com uma terceira seringa e fazer após 90 dias para que esse tecido se acomode e não faça essa estiração da lábio, fica meio assim, ó, que é feio. E daí aplica uma terceira. Chegou no volume que você gostaria, você, após 8 meses da terceira seringa, você pode fazer uma aplicação e a partir daí você vai fazer uma manutenção com apenas 1 ml a cada 1 ano a 1 ano e meio, mantendo o volume daquelas 3 seringas. Se a gente for levar em consideração essas 3 seringas, a gente vai ter um pouco mais de 2,2 ml no lábio, porque o ácido hialurônico, pessoal, ele tem a sua capacidade de hidratar. Quando entrado na indústria, ele faz o que a gente chama de cross-link, que é como se fossem correntinhas que ligam uma molécula de ácido hialurônico em outra para ela poder projetar. E pessoas com lábio fino e código de barra, isso, vamos pensar uma pessoa perto de 40 anos, vamos pensar que a gente já está entrando em pessoas com mais idade, mas existem pessoas jovens com lábio fino também, isso serve para ambas. Mas o que eu estou falando, quando tem código de barra, muitas vezes o código de barra é melhorado, mesmo sem fazer preenchimento na região. Por quê? Lógico, quando ele é muito profundo, ele vai suavizar, mas não vai conseguir atender, vai ter que entrar com outras técnicas. Mas lembra que eu falei que o ácido hialurônico ele vira um pouquinho de hidratante, mesmo o preenchedor? Então, aí parte desse ácido hialurônico ele vem para cá em nível de hidratante dérmico, ou seja, dentro da pele, não na nossa epiderme. Então você vai ter um lábio mais desenhado, ele vai criar como se fosse uma moldurinha, voltando a se portar como um lábio jovem, não deixando a pele dobrar. Isso já vai estirar. A hidratação, principalmente bem no começo do lábio, ele vai ter uma suavização bastante significativa, porque o ácido hialurônico ele é hidratante e tem efeito de preenchedor. Aí você pode ter o lábio bonito em qualquer idade. Mas Munir, eu tenho muito código de barra e queria ter lábio. Eu falei, tudo bem. Pode tratar as duas coisas ao mesmo tempo? Pode. Você pode utilizar na região
de código de barra. Skin Buster, lasers fracionados como CO2, como laser de erbium, fazer associação de fios de PDO e preenchimento. E isso você pode organizar como profissional de fazer de uma maneira sequencial, aonde ele atende a tua expectativa e não fique uma coisa onerosa. Quando você faz um planejamento, você consegue gerenciar esse envelhecimento da região labial e tratou, pessoal, eu falo, você vai manter, assim como uma pessoa de 20 anos, como uma pessoa de 30. Então, que eu sempre falo, às vezes fica um pouco mais carinho para corrigir, porque, como vocês viram, uma seringa de preenchedor, ela é muito importante para a saúde do lábio, mas ela não faz milagre. Ela precisa, às vezes, associação de mais aplicação. Munir, e se eu fizer microagulhamento nessa região com ácido hialurônico? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa, mas você pode associar com diversos tipos de ácido hialurônico associado com os exossomos e laser. Aí eu vejo uma melhora mais significativa e fazer o fio de PDO e fazer o preenchimento labial. Aí você vai ter um lábio incrível, bonito e feminino. Pessoal, no homem algo é mais simples, como por exemplo, como ele faz a barba, a questão de colágeno dele é diferente do da mulher, então geralmente homem não tem código de barra. Então no homem a gente trabalha com uma técnica diferente, onde que a gente desenha menos o lábio e aumenta a hidratação e devolve uma leve projeção como o lábio jovem. Pode ser que precisa de 2 aplicações, ou seja, 2 seringas ou 2 ml. Se o lábio estiver muito fino, sim, mas geralmente com 1 ml o homem já vai ter uma diferença. E se daqui 1 ano ele fazer uma segunda aplicação, vai ficar, que eu falo, perfeito. Mas Munir, você está dizendo que no homem você não chega a deixar aquele lábio desenhadão? Eu não acho bonito aquele lábio projetado em homem. Tem profissionais que fazem, tem homens que fazem, mas eu acho que fica um pouco artificial. É a minha percepção pessoal. Mas eu falo, pessoal, cada pessoa é única, deve ser respeitada a sua vontade, mas cabe ao profissional orientar o paciente, porque muitas vezes ele não sabe, ele acha que é tudo igual e que está um lábio mais volumoso, mais desenhado, fica mais feminilizado, acha que aquilo é normal, porque se fez preenchimento tem que ficar daquele jeito, e não é isso. Com preenchimento de ácido hialurônico, nós profissionais podemos desenhar o arco do cupido, que é aquele Vzinho do lábio, nós podemos projetar fazendo a elevação do lábio, podemos hidratar, podemos deixar mais desenhado, menos desenhado e corrigir teu lábio e você ter o lábio que sempre sonhou. Mas me fala aí, você já fez preenchimento labial? Deixa aí seus comentários, pessoal. Como foi a sua experiência e se você tem vontade, se esse vídeo esclareceu você. Nos vemos na próxima semana, pessoal. Até mais!